Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Henrique Bonaldi é o médico, uma gentileza que nos ensina didaticamente aqui a cuidar melhor da nossa saúde, sempre às terças-feiras. Tudo bem, doutor Henrique? Ei, Mário, tudo bem aí? Todo mundo na bancada, quem está nos escutando? Tudo Uma jóia. boa semana para todos nós. Se Deus quiser. Estou com uma lista grande de perguntas aqui da semana passada que não deu tempo de fazer para o senhor. Vamos dando prioridade à ordem de chegada das perguntas, doutor? Claro. O senhor está meio lerdo hoje, doutor. O senhor está me ouvindo Eu bem? acho que Tá com delay? Mário, quem tá fora. Não, eu tô... É que tem um delay maior, mas eu estou escutando bem. Então vamos lá. A Sara. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, Sara. Tenho uma pergunta para o doutor. Mioma subseroso. Eu devo ficar preocupada com isso? Mioma subseroso? Mário, mioma, independente de onde é, a sacada do mioma... O que é um mioma? O mioma nada mais é do que uma quantidade de músculo que o útero já tem. Normalmente o útero é um órgão muscular, é uma quantidade de músculo que não se organiza da forma correta. É isso o mioma. O mioma, de acordo com a posição que ele fica no útero, ele pode ou não dar problema. E aí a mulher tem que ficar ligada em basicamente dois grandes problemas. O primeiro é sangramento. Se ela tiver sangramento, isso preocupa. E segundo, se ela tiver qualquer sintoma de obstrução. Ela vai fazer como se fosse uma obstrução intestinal, como se fosse uma barriga d'água, como se fosse uma distensão de abdômen. Se não está acontecendo nenhuma das duas coisas, dá para acompanhar o mioma. Mas o mioma sempre tem, o tratamento do mioma sempre é tentar diminuir ou tirar esse mioma. Então quem melhor responde isso para ela é o ginecologista. Mas eu não falei que era no útero, eu falei mioma subseroso. Como é que você já sabe que é no útero essa coisa toda? É porque mioma, principalmente quando classifica assim que ele é subseroso, ele geralmente é no útero. A gente não chama outras nodulações de músculo, a gente costuma não chamar de mioma. Mioma é o nome dado exatamente para esse grupo muscular, a gente chama isso inclusive de célula muscular lisa, que é uma célula muscular diferente, que é no útero, e esse grupo muscular ele não tem efetividade nenhuma, ele não serve para nada. Ele só é... Quando termina em oma, Mário, geralmente a gente está falando de tumor benigno. É uma tumoração, mas é benigna, não tem característica de maligno, e é uma tumoração que, como todo tumor, não serve para nada a não ser para atrapalhar, e esse mioma ele dá dois grandes problemas: sangramento e aumento de volume dentro do abdômen, onde não seria interessante ter o aumento. Se ela não está sentindo nenhuma das duas coisas, não é algo tão preocupante. Mas precisa de segmento, porque isso tende a crescer e um dia tende a ter que ser retirado, ou pelo menos reduzido o tamanho. Obrigado, doutor. Tá aí a resposta para a Sara. Vamos lá pela ordem de chegada da semana passada, que eu estou devendo essas respostas. Vinícius. Sou o Vinícius Andrique, de Vitória. Às vezes sinto uma aceleração no peito e uma forcinha. Recentemente fiz um exame de mapa que acusou minha pressão alta. Isso tem ligação com a pressão, essa coceirinha no peito, essa forcinha que ele vem sentindo? Não, absolutamente não. Pressão alta é uma doença assintomática, Mário. Pressão alta, diabetes, colesterol, essas doenças não dão sintoma. O sujeito que tem essas doenças, prioritariamente, em 85, 90% das vezes, ele não sente absolutamente nada. Daí o perigo, inclusive, de se ter pressão alta. O cara que tem pressão alta, ele é um cara sempre que morre mais do que os outros, porque às vezes ele tem uma doença que ele nem sabe. Existe uma brincadeira de número, Mário, que a gente faz na hipertensão, na pressão alta, que é assim, mais da metade. Mais da metade... Ai, meu Deus, caiu a ligação. Já vamos retomar o contato com o doutor. Então, Sara, seu tumor, você ouviu aí, o tumor, não é isso? O mioma? Só ficar atento. Se tiver algum tipo de obstrução, aí pode ser perigoso. O doutor falando, então, que pressão alta não tem a ver com essa forcinha que o nosso ouvinte Vinícius está ouvindo no coração também. Já voltou o senhor, doutor. O senhor estava dizendo mais da metade, aí caiu a ligação. É o seguinte, mais da metade de quem tem pressão alta sequer sabe. Ih, gente. Tá causando... Acho que ele tá mais falando... da metade. Voltou agora, mais da metade de novo, das pessoas que têm pressão alta, nem sequer... Nem sequer sabem que tem pressão alta.
E das pessoas que têm pressão alta, mais da metade nem trata isso direito. E dos que tratam, perto da metade não controlam. É um jogo de palavras que a gente faz para dar a dimensão de como a pressão alta é algo difícil de ser tratado. Deu para pegar? Deu. E ele disse que tem 38 anos e é ansioso. Também sou um pouco ansioso, Vinícius. Estou tomando medicação e tal, enfim. Luciene, boa tarde, Mário. Boa tarde, doutor Henrique. Minha irmã é diabética. Está sentindo muita dor no pé e queimação. Pode ser o quê? Ela não quer ir ao médico. Ela está com 62 anos. Irmã da Luciene. Diabetes, Luciene, é um problema sério. Por quê? Diabetes dá 2 problemas seríssimos que parecem muito com os sintomas que a sua irmã está sentindo. O primeiro grande problema da diabetes é um negócio chamado vasculopatia periférica. O que é isso? Lembra da história, Mário, do Nescau no leite, que vai ficando grosso e não consegue passar pelo canudinho, uma hora... Isso interrompe os vasos sanguíneos e diminui a capacidade da nutrição para a periferia desses vasos, ou seja, pé, mão, ombros, coração, que são onde tem os vasos mais finos, todos vão sendo queimados. E o segundo problema é um negócio chamado neuropatia diabética. O que é isso? É a mesma coisa, só que você queima as terminações nervosas. Você queima a capacidade do cara de sentir, por exemplo, ele para de sentir e faz, não sente mais dor, ele para de sentir temperatura para cima ou para baixo, e ele começa a desenvolver neuropatia, mais do que dores, por conta do diabetes. Então isso existe, e isso é um dos sintomas dessas complicações vasculares e neurológicas. É o vaso de sangue que está queimando e o nervo que está queimando. Isso existe. Parece muito com isso. É na ponta do pé, formiga, depois começa a doer, às vezes abre ferida, super difícil de ser curada, o sujeito passa cremes e mais cremes, toma remédios e mais remédios e não adianta. Então o que a gente vai falar para a Luciene convencer a irmã dela a ir para o médico? Pelo que você está dizendo, ela tem que ir no médico, a irmã. Já está com queimação e dor no pé. Isso. Exatamente. Luciene, você vai falar para sua irmã assim, se você estiver complicando do diabetes, existe uma chance enorme de você precisar tirar o pé. O diabetes é esse nível de gravidade. Se você começar com sintomas periféricos do diabetes, uma das soluções que tem para isso é você amputar o pé. Então não é mais uma questão de será que, é uma opção de só onde que nós vamos cortar. Então tem que avisar ela que é grave esse tanto. Talvez. Tá, mas pode ser que não esteja nesse ponto, né? Quanto antes ela for ao médico, mais chance ela tem de evitar chegar a esse ponto, né? E não perder o pé. Então, fala com ela, Luciene. Ô, minha irmã, pelo amor de Deus, pode ser grave isso. Vamos logo no médico. Quanto mais cedo a gente for, mais chance de ter um tratamento menos dolorido, assim. Lorena, a gente estava falando muito de coração semana passada. Lorena, eu tenho 39 anos e eu tenho arritmia benigna. Quando estou em repouso, 16% do meu batimento é errado. Quando eu corro, estabiliza. Olha isso, gente. Fui em 3 cardiologistas. Agora vem um dilema, hein, doutor? Cada um fala uma coisa. Um quer fazer absalão. Não sei o que é isso. Outro tratar com beta-bloqueador. E outro fala que não tem que fazer nada. E outro fala que não tem que fazer nada. Há 1 ano e meio, comecei a correr. E pela segunda vez, farei as 16 km da corrida garoto. Quando corro, meu batimento vai a 193. A quem eu devolvi? Ô, Mário, é o seguinte, se você for no congresso de arritmologia, eles chamam de DEIC, se você for no congresso, é de dar risada, assim, você pega os caras mais feras em arritmia do país, os 3 sentam na mesa, eles discutem e não concordam por várias vezes. Por quê? O fenômeno arritmia, ele é um fenômeno, você dá o nome à arritmia, há um complexo, cara. Hoje o que se sabe da arritmia, que seguramente é 1/4 do que o mundo deveria estar sabendo já, a gente descobriu 1/5, 1/4 do que é arritmia, dá um livro de 8.000 páginas. Nossa. Então é um mundo, é uma especialização de mais de 2, 3 anos, o cara fica estudando isso. Pouco que a gente sabe de arritmia. Então, primeiro, não se assuste, é assim mesmo, as condutas não estão erradas, é que cada um tem um viés de uma literatura, então um escuta mais tal escola, o outro escuta mais tal escola, e aí diverge um pouquinho.
O mais importante é que, independente do que falaram para ela, ninguém falou para ela assim: menina do céu, você vai morrer com esse trem, vamos aplicar aqui um dispositivo em você, toma esse remédio, para de fazer atividade física. Ninguém falou isso para ela. Ou seja, não é mesmo uma arritmia maligna, porque a maligna, graças a Deus, está dentro dos 1/5 que a gente já sabe na medicina. Então, hoje é difícil você lidar com as benignas, mas não é difícil lidar com as malignas, graças a Deus. E não sendo maligna, manda ela respirar fundo, procurar uma próxima opinião e seguir da maneira que ela se adequa melhor. Eu adequo melhor entrando numa mesa e fazendo a ablação logo de uma vez, porque eu não quero sentir mais arritmia. Ótimo, vai lá e faz. Não, eu prefiro tomar remédio. Ótimo, toma remédio. Então não, o que eu estou sentindo não me incomoda tanto, eu vou tomar o leite todo dia de noite e acabou. E vai de acordo com ela, porque ninguém apavorou ela. O médico que tem a suficiência em arritmia, ele é capaz de bater o olho no sujeito e falar assim: opa, você é grave ou você não é. E isso basta. Então tranquilize-se. Pode escolher qualquer uma das 3 terapias, que se bobear os 3 tem razão. É assim mesmo, a arritmia é uma confusão. O que é ablação, que é uma possibilidade de tratamento? O que é isso? Fazer uma ablação? Ablação. Ablação? É você entrar com um catéter, esse catéter, a pontinha, o catéter é igual um canudo, né? A pontinha desse canudo tem a capacidade não só de fazer a leitura, mapear o coração para ver onde a arritmia ou não, como além disso tem a capacidade de tirar aquele cordão da arritmia. A arritmia, Mário, na grande maioria das vezes é um fio desencapado que você tem dentro do coração. O coração, ele tem um sistema elétrico muito próprio, muito certinho, para fazer a condução da parte elétrica do coração. Você estimula o coração a contrair por fios elétricos e bem organizados. A arritmia, geralmente, é porque tem um fio do lado errado, tem um fio cortando, tem um fio desencapado, tem um fio numa posição errada. Então esse catéter consegue ler onde está esse fio e ele queima esse fio. Ele também... Oi? Mas já deu para entender. Aqui sobre a dúvida aí da nossa ouvinte, da Lorena. Foi em 3 cardiologistas, gente. Cada um sugeriu algo e o doutor Henrique está dizendo: é por aí mesmo, negócio de arritmia benigna, tem muita controvérsia, tem muitas linhas a se seguir, pelo menos não é maligna, tá? Fica mais tranquilo então. Lorena, vamos para a próxima pergunta, enquanto a gente restabelece o contato com o doutor Henrique Bonaldi. O Gilberto está mandando uma dúvida aqui. Tá na linha, doutor Henrique? Ainda não. Ainda não? Então vamos fazer o seguinte. O Guto tá falando, não, sinal, tava gostando da entrevista. Ele tava gostando? Vamos ver se ele tá ouvindo de novo. Tá ouvindo, doutor Henrique? E retomamos o contato com o doutor Henrique. Doutor, vamos adiante? Mais dúvidas? Vamos. Ablação. Agora eu aprendi o que é ablação. Coloca o catéter e tenta identificar onde é que está o fio desencapado do coração. Mais ou menos isso, né, doutor? Mais ou menos isso. E vai lá e queima. Você consegue identificar, achou, você vai lá e queima, faz uma cauterização, faz tss, e pronto, queimou, acabou a arritmia. Dá pra ouvir esse barulhinho quando tá operando? Não dá não. Mas curioso. é exatamente isso que faz. Parece um eletrocauter que a gente chama. Via eletricidade, ele tem capacidade de queimar aquela via. Entendi. Gilberto Moraes, olha o que aconteceu com o Gilberto. Em um resultado de um eletrocardiograma, o laudo disse que eu já tive um possível infarto antigo. Eu devo assustar-me? Ou o possível infarto antigo ficou para trás? Isso existe. Deve assustar-se. Deve assustar-se, principalmente se tiver aquelas doenças todas. Gilberto tem pressão, diabetes, obeso, colesterol, fumante, história na família, e deve... Existe a entidade descrita. Hoje o sinal não semana que vem a gente volta. E tem tanta dúvida que chegou hoje também, Adalberto. Vou te mandar mais umas 6 aqui e a gente vai anotando para semana que vem esclarecer com o semana que vem que a gente vai fazer esse sinal melhor que o doutor Henrique na semana que vem. Silvana, que tá fazendo musculação, pegamos aqui, tá, Silvana? Gerson Rabelo, Guto Cowboy, tá aqui também, Hernandes, Johnson, as dúvidas já estão anotadas aqui, junto com a da Eduarda, que a gente não conseguiu fazer hoje, do Rafael também. Semana que vem, doutor Henrique Bonaldi responde no CBN Cotidiano. Obrigado, Adalberto. Gilberto Moraes, caiu a ligação, mas o doutor Henrique mandou uma resposta para você. Só lembrando, Gilberto falou, eu fiz um eletrocardiograma e falaram que eu tive um infarto antigamente. Fico assustado ou não fico? A complementação da sua resposta, o doutor Henrique mandou, Gilberto.
Ô Mário, a conexão tá ruim, deixa eu só finalizar para responder em respeito a ele, se tiver tempo ainda. Infarto silencioso existe, a sacada é que às vezes a gente consegue mesmo enxergar no eletrocardiograma, mas nem todo eletrocardiograma com essa alteração quer dizer infarto. Então como é que ele vai fazer? Procura o cardiologista, mostra esse eletrocardiograma, existe toda uma bateria de exames que a gente consegue fazer e consegue determinar se ele já sofreu ou não esse infarto. Então, ao mesmo tempo que preocupa a ponto de ter que procurar o médico, calma, porque pode ter sido só um laudo e não uma alteração realmente lida pelo eletro, tá bem? Até semana que vem, gente, desculpa pelo sinal aí, mas semana que vem tá tudo normalizado. Fiquem com Deus e boa semana.